Olá, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos iniciando mais um programa Igreja em Missão. Todas as quintas-feiras nós temos aqui pela TV Sul o programa Igreja em Missão, que vai ao ar às quintas, das 20 às 20h30, e depois é reprisado também aos sábados. E hoje nós vamos falar um pouquinho dentro do nosso programa. A nossa proposta de hoje é falar de um assunto que às vezes, principalmente para nós católicos, ou para aqueles também que às vezes não são católicos, a respeito das imagens. Nós ouvimos na Bíblia que muitas vezes, muitas pessoas nos questionam, principalmente nós católicos, que a Bíblia proíbe imagens. Mas é verdade? É verdade isso? Da onde que vem? Porque às vezes as pessoas, principalmente se são de outras denominações religiosas, evangélicos, protestantes, a primeira coisa que eles, quando batem na nossa casa, na nossa porta, até concordam que a gente acredita em Jesus, fala em Jesus, mas quando fala assim para nós, que entra e vê uma imagem nossa, uma imagem dentro da igreja, aí a primeira atitude é de nos julgar e de falar assim para nós: vocês são idólatras, porque vocês adoram a imagem. Quantas pessoas você já ouviu e que já disse isso para você, que é católico, não é? E hoje nós vamos tentar, dentro do programa, nós vamos tentar esclarecer algumas dúvidas. Espero que eu consiga esclarecer e não colocar mais dúvidas ainda que a gente já tem. Para isso, nós vamos pegar na Sagrada Escritura, em Êxodo 20, de 4 a 5, que diz assim, Êxodo 20, de 4 a 5. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos, naqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 10ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui no livro de Êxodo 20, de 4 a 5, nós vimos aí uma proibição de imagens. No livro do Levítico, depois se vocês quiserem pegar também, o Senhor ordena que não se faça ídolos, imagens, nem pedras esculpidas para ajoelhar-se diante delas. Levítico 26, versículo 1. Então podemos também observar em outras passagens bíblicas, Deuteronômio. Isso era tão grave, essa questão de adorar imagens, que a Bíblia penaliza, lá em Deuteronômio 27, versículo 15, com uma maldição. Deus amaldiçoa aqueles que se prostrarem e adorarem essas imagens. Como se vê, está proibida pela lei de Deus qualquer representação vegetal, animal, humana ou no culto. E segundo esses preceitos, muitas igrejas cristãs rejeitam atualmente as imagens em seu culto e critica quem as emprega, não é? Então, nós podemos, padre, eles estão certos? Vamos lá, em meia verdade, é meia verdade, eles estão certos, mas é por isso que nós vamos tentar esclarecer. Mas veja bem, esse mesmo Deus que proibiu, agora há pouco nós vimos aqui em Êxodo 20, que proibiu o uso das imagens, esse mesmo Deus depois, se vocês quiserem pegar, em Êxodo 31, de 1 a 5, ele vai ordenar a Moisés que se construa imagens de querubins. Lá também você pode encontrar, se você quiser usar a sua Bíblia, em Êxodo 25, versículo 18. Êxodo 25, 18. Então, durante a travessia do deserto, mandou fabricar a Arca da Aliança e ordenou que se pusesse imagem de ouro, de um querubim. Deus pediu para Moisés que se fizesse um querubim, uma imagem, um querubim é um anjo alado, que fizesse aquela imagem de escultura de ouro. Então no templo
2 imensos querubins foram esculpidos em madeira, um do lado do outro na arca. Veja, mas como é que pode? Deus, que agora há pouco falou que não era para construir escultura nenhuma, agora manda fazer uma escultura, né? Lá no deserto, quando o povo também, nós não podemos esquecer disso, quando o povo peca lá no deserto, Deus então envia as serpentes para picá-lo. E depois, ao mesmo tempo, pede para que Moisés construa uma serpente, faça uma serpente de bronze, e todos que olhassem para aquela imagem, para aquela escultura de bronze, ficariam curados. Números 21, versículo 8. Essa serpente esteve exposta no templo. Sabe quanto tempo essa serpente foi exposta lá no templo de Jerusalém? Durante 200 anos, até que o rei Ezequias a eliminou. Isso nos diz lá em 2 Reis 18, 4. Então nós vamos vendo assim que nós precisamos aí entender bem o que Deus na verdade proíbe. É aí que nós temos que entender o que então que Deus proíbe. Por que Deus proíbe a imagem? De acordo com o nosso conhecimento, né, os povos que ali, na qual Israel foi depois, saiu do Egito e foi se encontrando, aqueles povos tinham muitos deuses. Então eles cultuavam objetos, dava-se o nome. Por exemplo, nós temos lá em Êxodo, que quando Moisés ele subiu no alto do monte, ficou 40 dias, o povo então obriga Araão a construir um bezerro de ouro com seus objetos, com seus ouros, não é? Veja bem, o povo tinha na cabeça esta coisa dos cananeus, dos jebuseus, de outros povos pagãos. Então, quando Deus proíbe de fazer a imagem, é justamente isso, para que nada roube o lugar de Deus no coração do homem ou do seu povo. Aquele bezerro construiu o bezerro de ouro, que era símbolo da fertilidade, da fecundidade, assim como tinha vários deuses que tinham estruturas de animais, pessoas, entendeu? Que invocavam figuras, que invocavam aqueles e dizendo que aquilo era Deus. Então são essas imagens que são proibidas na Bíblia. E qualquer imagem que rouba o lugar de Deus, isso a Bíblia chama de idolatria. Então se tinha várias divindades, né? Várias divindades. O Deus Israel, então ele não pode ser representado por figura nenhuma, humana, animal ou vegetal. Deus, quando se revela a Moisés, ele diz aquele que é. Então de Deus não tinha representação, porque ninguém poderia ver e mergulhar nesse mistério de Deus. E qual é a diferença então entre ídolos e imagens? Isso tem uma diferença, irmãos. Tem uma grande diferença entre um ídolo e uma imagem. De fato, aqui que volto, assim, aos nossos irmãos evangélicos, estão até certo ponto corretos, sim, né? Parcialmente corretos, não é? A Bíblia condena expressamente a fabricação de ídolos. E o que é um ídolo, irmãos? Ídolo é um falso Deus, alguém ou algo que é colocado ou se coloca no lugar de Deus verdadeiro. Então, quando fala assim para nós, você é um idólatra, você tem que entender que é o idólatra? Idólatra é aquele que coloca coisas, pessoas no lugar de Deus. Agora, quando a igreja coloca uma imagem de um santo, nós sabemos que ali não é o lugar de Deus que ele está tomando. A Virgem Maria, nós temos aqui hoje uma imagem que sempre acompanha essa imagem de Nossa Senhora. Eu não sei qual câmera que pega melhor, acho que as duas pegam, né? Aqui nós temos uma imagem de Nossa Senhora das Dores, né? Aqui nós sabemos que isso aqui é uma representação de gesso. É gesso, outra hora é madeira, outra é pedra. Nós sabemos disso, mas isso aqui, a Nossa Senhora, essa imagem, não é um ídolo para nós, é uma imagem. Quando? Agora ela se torna ídolo? Quando? Se eu pegasse isso aqui, ajoelhasse diante dela e falasse: aqui é meu Deus.
Aí é ídolo? Não sei se estou me fazendo entender. O que é um ídolo? O ídolo é quando aquela imagem se torna um ídolo. Quando? Ela ocupa o lugar de Deus no teu coração. Fora disso, ela é uma imagem de gesso, é uma estátua de gesso, mas que tem um símbolo, um forte símbolo religioso para a nossa vida. Então não tem importância nenhuma eu cultivar uma imagem dentro da minha casa ou na nossa igreja. É uma imagem. Agora, o que eu não posso fazer é desta imagem o meu ídolo. Dizer que isso aqui é Deus. Não é Deus para nós. Essa imagem não é Deus. A imagem que nós temos nas nossas igrejas não é Deus para nós. Ela nos conduz e nos faz lembrar de Deus, mas elas não são Deus. Por isso que nós, mesmo quando a gente ajoelha, nós não estamos adorando aquele gesso, aquela estátua. Nós estamos ali venerando. É diferente. É diferente uma coisa da outra. Por isso é importante a gente diferenciar o que é um ídolo e o que é uma imagem. O ídolo é quando ele ocupa o lugar de Deus no meu coração. Eu endeuso aquela matéria. Aí tem muitas coisas que a gente pode endeusar e ser ídolo para nós, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre alguns ídolos que a Bíblia também traz. Mas essas imagens que eles criticam, que nos criticam, que às vezes pegam a Bíblia, né? Alguns irmãos, às vezes até por falta de conhecimento, um conhecimento mais profundo, mostra para alguns católicos: está vendo? Aqui está na Bíblia, aqui está isso, vocês adoram imagem, vocês são os padres, a igreja ensina aquilo que é contrário à Bíblia, idolatria. Não é verdade, não é verdade. A igreja não ensina. O único Deus para nós é Jesus Cristo, o Deus verdadeiro que Ele revela como sendo Pai e o Espírito Santo. Nós adoramos o Deus único e verdadeiro. Agora as imagens nos ajudam a lembrar, a recordar aquelas pessoas que seguiram Jesus, que foram discípulos de Jesus e se tornaram para nós modelos de seguimento. Mas elas não são ídolos, são meras imagens, que pode ser de gesso, que pode ser de madeira, que pode ser de qualquer material, mas não são ídolos para nós. Então aguenta aí, depois do comercial nós vamos voltar e continuar com o nosso assunto hoje. A Bíblia proíbe imagem. Aguenta um pouquinho aí, é 1 minutinho e nós já retornamos. Olá, amados, estamos retornando com o programa Igreja e Missão e hoje, nesse programa, nós estamos falando, para aqueles que estão ligando a televisão agora, nós estamos falando sobre a Bíblia proíbe imagens. A Bíblia proíbe imagem? Nós pegamos lá no Êxodo e mostramos que há realmente uma proibição de fazer imagem. Mas qual imagem que está ali proibida? E nós encerramos e fomos para o comercial dizendo qual que é a diferença de um ídolo para uma imagem. A Bíblia condena expressamente a fabricação de ídolos. E como eu disse, ídolo é um falso Deus, ou alguém que é colocado ou se coloca no lugar de Deus. E qualquer coisa, irmãos, pode se tornar um ídolo na nossa vida. O dinheiro, ou a busca incessante por prosperidade, felicidade e bênção de Deus acontece se você é próspero financeiramente ou se não tem doença alguma. Ora, isso é contrariar as ordens de Deus. Então, o ídolo pode se tornar várias coisas na nossa vida. Imagens são representações artísticas. Qual é o objetivo de uma imagem? É de embelezar, nos fazer lembrar de pessoas que são um exemplo para nós. Por isso, uma imagem de um santo não é um ídolo. É diferente um ídolo de imagem. É isso que a gente precisa diferenciar. Deus proibiu a confecção de um ídolo? Sim, proibiu a confecção de ídolo, mas não proibiu a utilização da imagem.
desde que a gente saiba utilizar aquela imagem. Entendeu? E para nós cristãos católicos, né, o ato de se ajoelhar, né, diante das imagens não significa que adoração, não, irmãos, mas sim uma homenagem. Por isso o culto que a gente presta a uma imagem, que é no caso de um santo, não é um culto de adoração, é um culto de homenagem, é um reconhecimento. Por isso nós falamos que é um culto de veneração, né? Nenhum católico acredita que as imagens têm algum poder sobrenatural, né? Ou que vai falar, ou andar, ou dançar. Sabemos disso, que a imagem não vai andar, a imagem não vai falar, mas ela se apresenta para nós algo muito sagrado, de um discípulo, de uma discípula que seguiu Jesus, que a igreja colocou ali para nós como um grande exemplo, né? Nossas imagens nunca foram ídolos, irmãos. As imagens que são colocadas nas nossas igrejas, elas não são ídolos. Isso você pode falar para aquele irmão que às vezes pega na Bíblia, fala que a Bíblia proíbe. Você pode dizer assim, quando algum irmão evangélico, protestante, vier com a Bíblia na mão e falar para você que é católico, olha, aqui a Bíblia proíbe ídolo. Aí você fala, realmente, na minha Bíblia também está escrito, ele proíbe ídolo, sim. Eu acredito, Deus realmente proíbe ídolo. Mas então por que vocês têm isso na igreja? Não, mas o que nós temos na igreja não é ídolo, meu filho. O que nós temos na nossa igreja é imagem, Nós só unicamente adoramos a Deus, que é o Deus único e verdadeiro. Na igreja católica não se adora imagem, nós se venera a imagem, né? Então, eles estão falando que meu papel está de cabeça baixa aqui, né? Então, nós adoramos o Deus verdadeiro, o Deus único, aquele Deus que se revelou a nós com o rosto humano. Por isso, agora como sendo, ele se fazendo, né, um rosto humano, nós podemos com certeza, hoje nós temos a representação de Cristo. Mas como é que nós representamos Cristo? Devido, ele se fez humano. O rosto de Jesus é o rosto humano e divino de Deus. Por isso nós temos assim um imenso respeito às imagens que tem em nossas comunidades. Nós temos assim um imenso carinho e um imenso respeito, que são figuras para nos lembrar e serem veneradas. Venerar não tem nada a ver com adoração, hein? Isso é importante você saber, que venerar nada tem a ver com adoração. Aí eles podem questionar, né? Ah, mas você se ajoelha diante da imagem. Você pode dizer, nós nos ajoelhamos diante da imagem em sinal de homenagem e de respeito, mas na verdade nós estamos dobrando o nosso coração não diante da imagem, mas diante daquele que ali e representa para nós, porque o santo para nós é alguém que serviu a Deus. Então quando nós ajoelhamos diante da imagem, nós estamos diante de Deus, lembrando de Deus, daquilo que Deus realizou na vida de um Santo Antônio, São Francisco, de um São Judas, daquilo que Deus realizou na vida da Virgem Maria, de um São José. Por isso não tenha medo, não, e não ache que a tua imagem é ídolo. Não, às vezes as pessoas jogam tudo fora, entendeu? É uma imagem feita por mãos humanas? Sim, por isso que ela não é Deus. Deus não pode ser representado por nenhuma figura humana, mas uma imagem de alguém, sim. Por isso nós veneramos essa imagem. Venerar quer dizer honrar, estimar, nada mais. E adorar, Padre? Adorarás somente o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Isso é muito importante você ter no coração, isso é muito importante você ter na mente, né? Sei que em alguns dicionários que você utilizar, eles até falam, pode até utilizar assim, que é sinônimo. Venerar e adorar parece que é a mesma coisa, mas não é não. Mas dicionário não fala de teologia. Por isso, para nós, dentro da teologia, nós sabemos diferenciar. O que é venerar? Venerar é ter respeito.
Então, diante de uma imagem que não é ídolo, você venera. Agora, e diante de Deus? Deus você adora, Deus você não venera, Deus se adora. Por isso o nosso coração se dobra diante de Deus. Só Ele merece a nossa adoração. Por isso, em religião, adorar é um culto devido somente a Deus. Por isso, nós podemos agora fazer as nossas imagens. Fazemos a imagem de Cristo crucificado, não é? Sempre os nossos templos você vai encontrar uma imagem. Agora, se as pessoas às vezes até exageram, e isso é verdade também, que nós não podemos tapar o sol com a peneira, nós sabemos que tem pessoas que às vezes exageram no uso das imagens, mas aí é da pessoa, mas não é porque a igreja ensina isso. A imagem está na igreja, sabe por quê? Porque ela tem uma finalidade pedagógica, é pedagógico, não é? E durante muitos anos, nós não podemos esquecer, aí é um fato histórico, que durante muitos e muitos séculos, o nosso povo era analfabeto. Quem que poderia ler, irmãos? Quem sabia ler a Bíblia? Fala para mim, há uns muitos anos atrás. Eram poucas as pessoas que sabiam ler, quase todas as pessoas eram iletradas. E como é que a igreja ensinava então? Ensinava através da imagem, através dos vitrais. É assim que a igreja sempre catequizou o católico, porque não sabia ler, não sabia escrever, não sabia ter contato com a palavra. Muitos poucos eram aqueles que tinham contato com a palavra. Por isso a forma da igreja ensinar era através da imagem, da identificação da vida. Por isso que a imagem de um santo fala muito na vida do povo. É alguém que imitou Jesus, é alguém que seguiu Jesus e agora se torna exemplo de vida para nós, não é? E o santo então é aquele que traduziu o santo para nós católicos. A imagem de um santo ou de uma santa é aquele que viveu o Evangelho e traduziu o Evangelho em vida para nós. Por isso, quando nós veneramos uma imagem, nós estamos adorando o Deus que aquele irmão, aquela irmã, aquele cristão, aquela cristã que foi santificado, é para nós agora um grande exemplo de fé, de amor, e seguir e adorar esse mesmo Deus que ele adorou e que ele serviu ao longo de toda a sua vida. Por isso é importante recordar para o Novo Testamento, irmãos, Jesus nunca falou de idolatria, assim, que era ídolo ou imagem. Você nunca viu no Evangelho Jesus. Agora, sabe o que Jesus condenou no Evangelho? O dinheiro. Não podeis servir a Deus e o dinheiro. E depois Paulo vai dizer lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 6, se você quiser. Eis o que é a idolatria. O que é a idolatria no Novo Testamento? Idolatria é o dinheiro. O dinheiro é a idolatria, porque é o dinheiro que rouba o lugar de Deus no coração das pessoas. Não é uma imagem, não é a imagem que rouba o lugar de Deus nas pessoas, não é a imagem. Isso aqui é uma imagem. Agora, o Deus dinheiro, esse sim, rouba o coração das mãos de Deus. Esse é que a gente é o verdadeiro ídolo do mundo, o ídolo de ontem, o ídolo de hoje, o ídolo de sempre é o Deus Mamon, o Deus dinheiro, e diante dele todo homem, quase todos se dobram, se prostam e se vendem diante desse Deus dinheiro. Isso é idolatria, irmãos, porque rouba o coração de Deus. Agora a imagem não tira o teu coração de Deus. A imagem, quando você sabe usar, ela me aproxima de Deus. A imagem da Virgem Maria me aproxima de Deus. A imagem de São José me aproxima de Deus. Por isso não tenha medo e vergonha das tuas imagens, não. É imagem, não é ídolo. Ídolo é apego desenfreado ao dinheiro. Agora, nós precisamos evitar superstição, né? Tem muita superstição e nunca podemos tomar a Bíblia como base para proibir o uso de imagem. Quem faz isso é iletrado, não conhece profundamente a Sagrada Escritura, ou fazem como fazem algumas seitas e algumas igrejas por aí.
Por isso, contudo, há uma imagem que não podemos deixar de fabricar. É a imagem de Cristo em nós. Essa imagem, diz Paulo, ela foi esculpida no coração de cada um de nós, a imagem de Cristo. Por isso, você é a imagem e semelhança de Cristo. Pelo batismo, nós fomos configurados a Ele. Nós somos a imagem de Cristo. Por isso que nós deixemos o Espírito Santo de Deus e esculpindo, radiante, exata e precisa a imagem de Jesus em nossas vidas. É o Espírito Santo que vai esculpindo essa imagem de Jesus em nós e transformando. Por isso, ídolo é uma coisa, imagem é outra coisa. Então, que Deus nos ajude. Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa para todos vocês. E aqui nós hoje encerramos o nosso programa. Que Deus abençoe. Se você tiver alguma dúvida, você pode, depois vai estar passando aí o e-mail da Catedral, você pode enviar seu e-mail, sua dúvida. Nós teremos imenso prazer de estar respondendo os seus e-mails. Depois, acredito que vão estar passando aí, né, na tua tela o e-mail para que você possa corresponder, tirar suas dúvidas ou também acrescentar alguma coisa ou criticar até mesmo. Então, que Deus abençoe a todos nós, e nós não queremos também ofender ninguém, mas queremos colocar a nossa posição, que às vezes somos tão agredidos verbalmente, porque às vezes a gente não sabe defender aquilo que acreditamos. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre a tua casa, a tua vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, amados irmãos, e até semana que vem, se Deus quiser, que nós vamos estar falando sobre rezar para os mortos. Antes de entrar, nós vamos ter dia 2 finados, então nós vamos falar por que a igreja reza pelos mortos. Até quinta, se Deus quiser.